nesse formato aí fora do CIPAC, porque acaba gerando um trabalho duplo, né? Você tem que, quando você atualizar no CIPAC, você teria que atualizar lá no arquivo também. De fato, isso é um problema, né? Isso é um problema. Agora, claro que você não atualiza sempre, né? Você não atualiza também sempre e não atualiza todos os itens. Eu sei que os itens de tecnologia tem uma mudança constante, né? Sei disso. Mas sei também que alguns itens são mais permanentes, assim, né? Mas a descrição não muda muita coisa. Eu imagino que para alguns grupos isso não seja uma realidade, essa necessidade de atualização constante. De toda forma, acordado de atualizar a lista sempre que mudar no CIPAC. É isso que eu quero, é isso que eu ia colocar. A mudança seria apenas nos itens, mudou no CIPAC, muda também na lista, né? Tem que ter essa coisa cronometrada, né? Essa coisa bem calculada para não haver discrepância entre os dois. De toda forma, já é se a gente pegar aqui, deixa eu voltar aqui, viu? Já faz parte das atribuições das comissões, se vocês observarem aqui no inciso 1, essa atualização anual. Né? Como a gente está muito na execução do plano, a gente acaba esquecendo dessa atribuição, assim, que em tese a comissão teria ou deveria ter um tempo, um período durante o ano para pensar se vai atualizar alguma coisa ou não. Entende? Então, isso a gente precisa abrir um espaço no calendário para isso, prever isso. E não precisa ser no mesmo momento da execução, não. Por exemplo, a gente pode pensar nessa atualização, sei lá, 15 dias disso no final do ano. Não no final mesmo, de dezembro, mas um pouco antes, num período em que as atividades estiverem num momento mais tranquilo, né? Pelo menos para as comissões. A gente definir um período para isso. Ó, gente, tem alguma coisa que a gente quer mudar no catálogo? O que a gente quer mexer? Isso por iniciativa da própria comissão. Eu não tô falando aqui da situação em que o requisitante pede, porque ele não pode pedir a inclusão de um item no catálogo. Ele pode pedir. Mas eu nem estou falando de quando o requisitante provoca, eu estou falando por iniciativa própria da comissão. Naquele período, tem alguma atualização que a gente quer fazer? Já existe o catálogo, mas a gente quer atualizar? Não, tá bom, não tem nada novo, não precisa. O de TIC eu sei que realmente é muito provável que todo ano tenha que atualizar, porque cada ano tem uma tecnologia nova, uma mudança e tudo mais, e não pode ficar muito estagnado por muito tempo, né? Mas eu sei que alguns também talvez não tenham essa necessidade de mudança constante, né? Mas isso já é uma coisa que está prevista, né, dentre as atribuições da comissão, né? Então, Renato, de fato, tem esse pró. Então, vamos para os encaminhamentos em relação a isso, né? Do que a gente está discutindo aqui. O que eu estou propondo no fim, então? Pode falar, Silvão. Sobre a questão de atualização, ela é fundamental também se ela tiver duas janelas, uma que seja nesse período que a gente está trabalhando, as comissões, e a outra depois que passa os pregões, a dura dos pregões, porque é onde vai surgir outras dúvidas que de fato deveria ter sido acrescido ao item. Então, esses são pontos cruciais. Perfeito, Silvaldo. Então, assim, a ideia é que essa atualização não seja agora, porque agora é executar o plano, gente. Agora a gente não tem, agora a gente tem prazo, a gente tem que correr, porque a gente tem toda a execução orçamentária das unidades depende do trabalho, né, de cotação e de padronização. Então, agora é o que vem do plano, a gente trabalhar com o que vem do plano. Mas a gente tem um outro momento, com 2 semanas talvez,
em que a gente abre essa possibilidade no calendário para essa atualização. E aí, no mesmo esquema que a gente falou ontem, ou seja, da mesma forma que a gente está pedindo para o diretor liberar, requerendo que o diretor libere o servidor ou defina um horário específico para os servidores trabalharem para esse momento, isso não é só para esse momento, é para os momentos do calendário, né? Claro, o momento mais intenso é agora, março. Vai ser o mais intenso, né? Mas depois, 1 ou 2 semanas ao longo do ano, também para algumas outras atividades, entende? Então, no requerimento, a gente apresenta isso, a gente já acordou isso com os diretores, a gente apresenta isso no requerimento, o calendário, porque o diretor já sabe, nesse período aqui, a servidora tal. E, além disso, após esse requerimento, a gente vai já pedir que ele informe qual foi o horário que ficou definido, ou quais os dias, como é que vai ser o horário de atividade daqueles servidores na comissão nesse período, principalmente nesse período de março. Tá? Exatamente, Raíssa. Então, na verdade, a gente vai adicionar esse período no calendário de atividades da comissão. Certo? A gente vai falar do calendário de compras daqui a pouco e a gente vai adicionar só esse período para essa atualização, tá? Dos itens. Então, pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam de a gente ter esse projeto de gerar catálogos semelhantes a que o Sivaldo mostrou, semelhantes ao que a comissão de TIC fez, para facilitar a vida do requisitante e, claro, como eu estou dizendo, não para esse momento, mas para o PCA 2025, a gente ter já esses catálogos disponíveis no ano que vem, no mês de fevereiro, né? Não, no mês de março do ano que vem, daqui a um ano, né? A gente ter esses catálogos prontos, prontos para o requisitante usar. Exatamente, Regina. Tem que ter essa interlocução com os diretores, e por isso a gente está indo mesmo, né, diretamente com eles, para poder a gente obter essa liberação, vamos dizer, essa definição clara, né, de tempo para que as comissões consigam trabalhar. E podem fazer, podem dedurar, viu? O diretor tal diz que não vai dar, que não sei o quê, que não dá. Aí pode informar para a gente vai falar diretamente com o diretor sobre isso. Tá? E, ao mesmo tempo, como eu disse ontem, eles nos pediram feedback também. Né? Os servidores da minha unidade que estão nas comissões são esses. Como é que está? Eles estão realmente atuando? Então, da mesma forma que a gente foi cobrados, eles também voltaram com essa para a gente. Então, a gente quer o feedback para saber realmente se todos estão participando, né? Ok, gente. A geração do catálogo é uma atribuição a mais, de fato, Raíssa, mas a atualização anual ela já era uma coisa que estava prevista mesmo na portaria. E tem uma questão também que o trabalho maior, vamos dizer assim, é a produção do primeiro catálogo. A atualização vai se tornando mais fácil porque ele já existe. É só uma troca de uma coisa por outra, mexer na descrição, trocar a imagem, alguma coisa desse tipo. Né? Então, é um trabalho maior no início, mas é melhor. Mas é mais fácil depois, né? Isso que eu quero dizer. Eu estou acompanhando aqui as mensagens do pessoal no bate-papo, no chat também. Se mais alguém quiser falar aqui ou lá, fiquem à vontade, tá? Bom, gente, então eu vou voltar para a oficina. Então ficamos acordados assim, pessoal? Pode falar, Cecília. A ideia do catálogo é muito interessante o que nós pedimos
catálogo, né? Compra 2022. Mas que é importante também lembrar que nós estamos no planejamento de 2024, estamos executando 2023, é isso? Estamos recebendo 2022. Exato. Então, assim, tem o mês de março, né? O março e abril ele é sobrecarregado. Eles têm uma interseção aí desses 3 anos, né? E o requisitante ele fica sobrecarregado, porque com muita atividade, né? É verdade. Com muita atividade. Tem período de abertura de janelas para alterações, Obrigado. solução, e tudo isso aí tem que estar sendo cumprido. Então é importante que, assim, se a existência do catálogo vai facilitar, vai, porque a partir daquela planilha que é formulada, né, que ela é, existe a planilha para as comissões, a partir daquela planilha serão feitas cotações, e se o cadastro do sistema PAC for feito através de um catálogo, já vai diminuir o trabalho lá na frente, né? Porque as priorizações geram relatório e vai facilitar. Exato. Quando eu comecei meu trabalho como requisitante, aí disseram assim, não, tem um catálogo aí nacional de CADSE e CATMAT. Aquilo ali é uma tortura. É gigantesco, né? né? É para desanimar qualquer iniciante. É gigante. É gigante, é. E compactando, diminuindo esse trabalho, facilita muito. A gente produz mais, os requisitantes produzirão mais. A gente vem numa evolução, né? Não é, Cícero, assim? Você estava em 2020? Não, ainda, né? Pronto. A gente vem numa evolução pelo seguinte. Em 2020, o plano não tinha nenhum código, né? O plano de 2020, que foi feito em 2018, né? Ele chegou sem nenhum código. Lembram? Quem estava em 2020? E além de não ter código, ele também não tinha descrição detalhada. Então, assim, muita coisa era só o nome mesmo. Bem curtinho. Então, assim, veja como já era difícil, foi bem complicado. Até acho que muita gente se assustou no primeiro ano do trabalho das comissões. Meu Deus, é muito trabalho, não sei, né? Muita gente até foi se esquivando assim, porque realmente foi bem trabalhoso. Mas a gente foi aperfeiçoando. Então, veja, isso foi um plano que a gente recebeu feito em 2018, chegou em 2020. No plano de 2021, a gente já disse, requisitante, coloque o CATMAT, vá buscar no CATMAT, foi a alternativa que a gente encontrou, por quê? Porque lá você encontra a descrição detalhada, não é? Aí, isso foi exigência já no sistema de que ele tinha que colocar o CATMAT. Isso fez com que o plano chegasse para as comissões, com o CATMAT pelo menos, já melhorou. Porque no primeiro ano a comissão é que teve que buscar todos os CATMAT, não foi? A comissão ia lá no CATMAT buscar tudo, ajeitar tudo, porque nada tinha código, nada tinha descrição direito, muitas vezes muita coisa não tinha descrição direito. Então, fechou um pouquinho, agora vai buscar o CATMAT já chega para a comissão, né? Só que aí o requisitante fica nessa dificuldade. O oceano do CATMAT para ele procurar lá, né? Que é grande. Então a gente já dá mais um passo, se a gente que era uma coisa que a gente já tinha pensado já desde o início, de ter um catálogo menor, padronizado pela comissão, para o uso do requisitante. Porque aí sim a gente vai chegar no que nós queremos de fato, que é chegar para vocês uma coisa já feita por vocês. Entende? Chega para a comissão o que foi priorizado pelo requisitante que já foi feito pela comissão. Então é um ciclo, né? A comissão elaborou ou padronizou o catálogo, os itens, o requisitante usou e voltou para a comissão agora só cotar. Né? É para isso que a gente quer, é nisso que a gente quer chegar. Né? Então, mas é um caminho que teve que ser percorrido e que a gente está prestes a chegar a esse ponto, a esse estágio, que é um estágio que eu considero interessante. E veja que legal, pessoal, assim, duas coisas eu fiquei muito contente quando eu vi, né, quando eu acompanhei, nessas mudanças que o governo federal fez nos últimos anos, no último ano. Né? Primeira mudança no PGC, que anteriormente o PGC era item a item.
item a item, item a item. E aí, Adeildo, a mudança no PGC foi na direção de que você fizesse a formalidade, o chamado DFD, por grupo de material. E isso coincidiu com a lógica de trabalho que a gente já tinha iniciado em 2020, entende? Então, o PGC é como se ele acabou coincidindo, ele se ajustou entre aspas, mas coincidiu com o que a gente vinha fazendo. Eu gostei muito porque foi uma coisa que contemplou, vamos dizer assim. Houve uma convergência de visão, a nossa visão com a visão que foi adotada no PGC. A outra coisa que também achei bem legal é que agora que foi previsto na nova lei, que agora foi regulamentado, é que o governo vai trabalhar em catálogos de padronização, usando comissões de padronização. Percebem? E isso que a gente tem aqui, que foi iniciado em 2020 com vocês, as comissões que são vocês, isso vai acontecer nacionalmente. Então eles estão criando comissões nacionais de padronização para definir catálogos nacionais. Isso vai levar um tempo, eu acho que vai levar um bom tempo para se concretizar, mas vai chegar um ponto em que daqui a alguns anos eles já terão um catálogo de imobiliário, por exemplo, do governo federal, do Poder Executivo, vamos dizer. Ó, isso aqui, essa listinha mais fechadinha, né? Pessoal, tem bolo, viu? Eu vou dar um intervalo para vocês daqui a pouquinho. Tem café e tem bolo para vocês também, tá? Então, assim, percebem como foi legal você perceber que aquilo que a gente vem fazendo está convergindo com políticas nacionais. E a gente não vai ter que voltar atrás e desfazer coisas. A gente vai, na verdade, se adequar ao que eles fizerem, mas a gente já vem... Uma outra coisa que vocês vão ver, quando a gente falar do calendário, é que a nova lei criou a figura do agente de contratação, que no caso do pregão é o pregoeiro. E o decreto que regulamentou a figura do agente de contratação diz que o agente de contratação vai ser o impulsionador da licitação. É como se ele fosse o coordenador daquela licitação. Ou seja, o pregoeiro, Marcelo, do pregão, sei lá, de bens culturais, uma vez definido o pregoeiro ou a pregoeiro de bens culturais, ele vai ser o coordenador dessa licitação. Como? Ele vai fazer? Não. Ele vai acompanhar o trabalho da Comissão de Bens Culturais. Então, ele vai ficar no pé, cobrando os prazos, perguntando, tirando dúvida, acompanhando. Quando a comissão terminar a cotação, ele vai para os requisitantes. Cadê a requisição? Cadê a requisição? Vocês priorizaram no plano, já fizeram a requisição. E vai acompanhando isso, até chegar na pessoa que vai instruir o pregão, que vai ser a colega ou o colega dele ali do lado, lá no setor de compras. E ele vai ali também acompanhar, até que chegue para ele operar o pregão. Então, se definiu isso na nova lei, que o agente de contratação, o pregoeiro, vai ser o acompanhador, o coordenador, entre aspas, daquela licitação. Mas vejam, para alguns órgãos, isso foi, assim, está sendo uma coisa que eles estão muito assustados, vão ter muita dificuldade de implementar, porque eles fazem centenas de pregões ao longo do ano. E o pregoeiro é só pregoeiro, ele só recebe, opera, recebe, opera, recebe, opera. Então, por que eles fazem centenas e milhares até de pregões? Porque surgiu uma demanda, faz pregão. Surgiu de novo, pregão de novo, pregão de novo, pregão. Não há um trabalho de planejamento, de centralização de pregões e de redução do número de pregões. Então, num cenário como esse, de centenas de pregões, você imagina como vai ser o pregoeiro fazer o acompanhamento de 50 pregões, André? Mas, quando a gente vai para a nossa realidade, a gente percebe que nós não vamos ter muita dificuldade com isso, porque a gente já constituiu uma dinâmica em que você já tem grandes grupos, e cada grupo com uma comissão, e não muitos pregões. A gente tem hoje em torno de 30 pregões, 30
A gente não passa pouco, 35 pregões, de 30 a 35 pregões por ano. Claro, a gente não tem 30 pessoas de setores de compras, né? Mas o fato é que cada pregoeiro vai ficar aí com 3 pregões, 4 pregões, né? A compra centralizada permite isso. Ou seja, nós vamos ter menos dificuldade de adaptação a essa nova normativa do que outros órgãos que têm uma outra dinâmica, que não compram centralizados, né? Que vão fazendo pregões, vários pregões ao longo do ano, né? Então isso foi uma coisa também bem interessante, assim, que a gente percebeu que houve de novo também uma outra convergência com uma política nacional, as políticas nacionais que estão acontecendo, tá? Pessoal, vocês querem ter um intervalo agora, antes da gente entrar mesmo na oficina, ou vocês querem ir tomando café enquanto eu vou falando? Intervalo. Ô, André, você chegou mais tarde, você já quer intervalo, velho. O último que chegou já quer intervalo. Faça isso não, André. É muita informação. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, então. Se eu der intervalo, eu vou ter que passar das 12. Viu? Porque eu acho que tem muita coisa para a gente ver aqui ainda. E aí, vamos voltar direto? Vai passando, vocês vão pegando, viu, gente? Não se sintam... Você que está em casa, ou em casa não, no seu local de trabalho, se você quiser deixar o som ligado e pegar água, pegar café, pode pegar, André. Café, bolo, viu? Não se sinta tímido, não, viu? Você pode pegar ali e a gente vai conversando aqui. Vamos prosseguindo então, pessoal. Quando vocês vão pegando aqui, eu vou colocando. Alguma dúvida aí, pessoal? O pessoal que está acompanhando também à distância, vocês têm alguma dúvida? Ou alguma colocação que queira fazer a respeito disso? Fechada essa questão, então, do catálogo. Posso prosseguir, então? Tá. Bom, como é que está sendo hoje em relação ao plano? Como é que foi em relação ao plano de 2023, por exemplo, né? Houve uma atualização de necessidades utilizando o CATMAT e CATSE, houve a priorização. Esse é o catálogo aqui, esse é o link do CATMAT e CATSE. Estou falando como foi hoje, mas até hoje, para o requisitante, a gente já vai dizer, gente, olha, utilizem prioritariamente estes grupos aqui do CIPAC, os novos grupos que são os grupos gerenciados pelas comissões. Utilizem estes grupos aqui para atualizar suas demandas e para priorizar, certo? Veja, a gente já está direcionando os requisitantes, então, para catálogos das comissões, porque esses catálogos já estão no CIPAC. Quando a gente for fazer o novo, a gente pode, inclusive, aproveitar o que já está no CIPAC. Estão entendendo? Então, não é retrabalho, fazer um catálogo do zero. É usar o que já foi construído nesses 3 anos de atividades das comissões, né? É, na verdade, muito mais um trabalho de atualização, de checagem, do que de refazer, né? De perder o que já fez, né? Não é o caso. Deixa eu mostrar aqui só o CATMAT, como é que ele está, quem não viu recentemente. Olha, pessoal, esse é o catálogo de materiais do governo federal. Materiais e serviços, né? É o eletrônico. Simples aqui, você coloca o item, ele vai dar algumas sugestões. Se você não quiser
seguir, você segue, senão você clica em buscar. Aqui tem alguns filtros para você ir reduzindo ele está mostrando serviços e aqui tem materiais. Você pode ir filtrando por classe, né, conforme você queira. Aqui quando você clica para selecionar, ele vai mostrar, vai te subdividir nos vários tipos para você ir até chegar no que você quer, né? Vai do maior, da classe até vai aumentando. E tem uma questão aqui, você pode adicionar, ele vai gerando uma lista de pesquisa, né? E ao final você pode imprimir essa lista ou gerar um PDF, melhor dizendo, dessa lista. Então ficou bem legal, ficou bem limpa a visualização, né? Fácil de consultar, entendeu? Quando eu clico a lista vai ficando aqui, tipo um carrinho, né? Quando você terminou a sua consulta, você tem uma lista para você gerar um PDF, para você exportar em Excel também. Essa é uma opção. A outra opção do Catimate, veja, o Catimate será a fonte de vocês, entende? Não do requisitante. Está entendendo a lógica como é? Vocês pegam do Catimate e produzem o catálogo do grupo. O requisitante pega do grupo que vocês trabalham. Então, eu estou mostrando aqui o Catimate porque ele vai ser útil para as comissões. A comissão não vai pensar a requisição do zero. Não vai pegar de site da internet, de site de lojas. Não, você tem um catálogo e você vai buscar nesse catálogo a descrição que melhor se adequa. Não é inventar a roda, é usar o catálogo, o Catimate. Entendeu? Não. Então é nessa lógica. Quem vai usar o Catimate nesse sentido que a gente está propondo aqui? Não é o requisitante mais. Quem vai usar o Catimate aqui é a comissão. O requisitante vai usar o grupo da comissão, no caso no CIPAC, e se ele não encontrar, como segunda opção, é que ele vem para cá. Diga, usa o microfone, consegue ligar aí? Tá. Por que o banco de preços... pode falar. Genéricos. Exato. Por que primeiro, assim, André, por que o André mencionou, pessoal, não sei se o pessoal que está online ouviu, ele mencionou a questão de que tentou fazer a busca de código, né? Usando o banco de preços, não foi isso? Usando os códigos que estão lá no banco de preços. E aí percebeu que alguns desses códigos já estão inativos, né? Já estão desatualizados. Por que o banco de preços tem esses códigos que muitas vezes não estão atualizados? Porque o banco de preços é uma pesquisa de contratações já realizadas. Então, ele pesquisa contratações de até um ano atrás. Então, naquele momento, aquele Catimate, no momento em que aquela compra foi feita, o Catimate estava válido. Só que de lá para cá, houve atualização do catálogo e aquele Catimate morreu. Entende? Porque o fato é que o governo federal contratou uma empresa especializada para gerenciar o Catimate CADSEG. E nesse gerenciamento, o foco é praticamente acabar com os códigos genéricos. Então, o foco deles é reduzir ao máximo os códigos genéricos. Aqueles códigos tipo cadeira, nome cadeira, que dá para você usar aquele código para qualquer cadeira, né?
Então, o foco deles é não ter mais esse código, é ter códigos específicos. Então, essa empresa vem trabalhando e é como andar numa estrada em reforma, em construção. Ela tá, a todo momento tem alguma novidade ali. Então, é por isso que muitos catimates vão ficando desatualizados muito rapidamente. Você usou agora, quando você vai ver daqui a 2 meses ou até menos tempo, até na hora, por exemplo, que vocês trabalham as planilhas, os itens, e o requisitante requisita. Quando às vezes o pregoeiro vai lançar o item no sistema para o pregão, aquele já diz que o catimate já não está mais válido. Porque eles estão mexendo no sistema constantemente para ir eliminando os códigos genéricos. É um trabalho enorme, né? Por isso que tem que realmente contratar alguém para fazer, porque nenhum órgão teria essa condição mesmo de gerenciar isso, né? É um catálogo muito grande. A outra opção, gente, é você, em vez de você usar esse catálogo eletrônico, aí conforme a comissão entenda é mais fácil. Pode usar o eletrônico aqui e ir filtrando e tudo mais, ou pode baixar a planilha. A planilha é gigante do Catimate e você pesquisar dentro da planilha. Essa planilha é sempre atualizada. Deixa eu mostrar aqui o caminho da planilha. Deixa eu abrir aqui, viu? Compras Gov BR, o endereço. Pessoal, ontem eu não passei frequência, tá? Eu vou pedir para vocês, se tiverem uma folhinha, passarem a frequência, tá? É até uma dificuldade. Eu preciso de assessoria, vocês estão percebendo, né? Eu preciso de gente para me ajudar a fazer declarações. Eu estou demorando a emitir declaração, entendeu? Eu preciso realmente de alguém para me assessorar em algumas situações, assim. E deixa eu ver aqui o que tem. Tá. Eu já compartilhei, então o pessoal do online já está vendo. Esse é o Compras Gov BR, que era o antigo Comprasnet, tá? Aí você vai aqui, ó, cidadão. Estão vendo o caminho? E não. Se alguém tiver. Se não tiver, eu pego daqui a pouco, viu? Ó, serve. É só para a gente ter os nomes dos participantes, para facilitar depois a emissão de declaração e tudo mais. Não, pode ser só de hoje mesmo, né? Pelo menos a de hoje já me ajuda. Bom, pessoal, então, Compras Gov BR. Você vai aqui, eu abri aqui cidadão, vocês viram quando eu cliquei? Compras Gov BR, cidadão, não precisa de senha. Aí você desce aqui, ó, e você vai aqui, ó, consulta detalhada de compras públicas. Ele vai abrir outra aba que eu vou ter que trocar aqui para o pessoal. Dentro de consultas, aí você tem aqui, ó, catálogo e o ASG. Se você clica aqui, ele vai direcionar você para o eletrônico, né? Para o virtual. Se você clica aqui, ele vai baixar a planilha do Catimate e a planilha do CATSER. Certo? Então, se você quiser usar a planilha, você vai clicar aqui, baixar a planilha e pesquisar dentro da planilha. Se você quiser usar o sistema, a plataforma eletrônica, você vai aí. Né? Ok? Eu vou voltar aqui para a apresentação.
Depois disso, então vamos percorrer o caminho, né, que a gente vem fazendo. Anteriormente, o requisitante buscava no Catimate, né, e atualizava, priorizava, chegou o plano, chegou a hora de executar o plano. É agora a hora, né? Começa a partir de segunda-feira esse trabalho que vocês vão fazer agora, né, que eu vou mostrar. Checagem, aglutinação e padronização. São 3 coisas, certo? Inicialmente. O que vai chegar para vocês são planilhas, cada comissão com a sua planilha. Essas planilhas e os itens que estão lá precisam ser olhados bem criticamente. A maioria deles estão lá porque o requisitante disse que aquele item deveria estar lá, pertencia àquele grupo, e não necessariamente é verdade. Teve um requisitante que colocou, por exemplo, flanela como eletroeletrônico. Não foi? E não é. Longe de ser, né? Então, assim, você precisa ter esse cuidado, né? E não sou eu também que estou dizendo que flanela é eletroeletrônico, não, viu? Passou pela CAIS, pode ter, esse item escapou ali no grupo. Pela CAIS eu digo não necessariamente eu, mas alguém do setor de compras viu ou não viu, ficou ali na planilha de repente, e precisa ter essa checagem. Pode falar, Lúcio. É um detalhe que Pode ter. parece ser simples. Pode usar o microfone? Não, tá com pilha, rapaz. Ele falou no instante. Olha aí. Parece um detalhe simples, Edson, mas aconteceu com a gente também, você se lembra? A gente tinha um dinheiro para material de permanente e todos os itens da gente estavam cadastrados como consumo. Ou seja, a gente não conseguia comprar o material porque ele foi cadastrado naquele momento como consumo. E o recurso que a gente tinha estava como capital. Então, às vezes é um simples detalhe, mas que vai fazer toda a diferença lá na frente. Isso. E é importante atentar também, pessoal, muito bem lembrado aí pelo Alonso, a questão da natureza de despesa. Cuidado para você não classificar com a natureza de despesa errada. Na maioria das vezes a gente consegue distinguir bem o que é permanente e o que é consumo. Mas pode haver alguma dúvida, né? E tem como sanar essa dúvida. Eu vou mostrar para vocês aqui no Catimate, no catálogo de materiais, como é que você se certifica se aquele item é consumo ou é permanente. Esse problema que aconteceu com alguns itens desse pregão causa uma dificuldade, porque toda a licitação foi feita, mas na hora de empenhar, aí se identifica, esse item, a unidade usou um recurso de custeio, mas ele é capital, não vai dar para empenhar. Tem que trocar, tem que alterar. Aí isso gera um problema para você fazer a alteração depois de um pregão já pronto. Vocês querem ver como é que checa a natureza de despesa? Muito bem lembrado aí pelo Alonso. Eu vou voltar aqui para o Catimate então. E vocês lembram que, no caso, em algumas comissões tem 2 grupos, trabalham com 2 grupos, não é isso? Eletroeletrônicos, tem 331 é permanente, né? É material elétrico, consumo. 332 é eletroeletrônico. Então a comissão está com 2 grupos. TIC 2 grupos. Várias comissões estão com 2 grupos, ou seja, a comissão precisa ter esse cuidado de não... hospitalares são 2 grupos também, né? De não ir no automático. Você está cadastrando coisa de consumo. Chegou um de permanente, você já está no embalo, continua. Cuidado, né? Atenta bem para não ficar no mesmo grupo. Tem que ficar em grupos diferentes, porque a natureza de despesa é diferente. Olha, quando você vai aqui para o catálogo, ele vai abrir outra aba aqui. Quando você vai aqui para o catálogo, imagine aqui que eu vou... Me diga aí um item que causa dúvida para vocês, se é consumo ou permanente. Paquímetro. Pronto.
paquímetro, né? Assim. Paquímetro. Certo. Aí você tem algumas opções aqui. Qual seria melhor para paquímetro? Pega o universal. Oi? Pega o paquímetro universal. Certo. Eu vou pegar o digital, a Carliane pediu aqui, e vou pegar o universal também. Certo, Sivaldo? Ó, quando você clica aqui em selecionar, ele vai abrir aqui, certo? Vários tipos aqui, porque tem dentro do digital tem vários tipos de digital. A ideia é essa aqui, né? Então ele vai detalhando. Mas vamos imaginar que eu selecione aqui o primeiro. Não sei o que é isso aqui, né? Mas vou selecionar aqui o primeiro. Só tentar ver aqui, não estou enxergando muito bem. Peraí. Barra de rolagem. Eu vou colocar os filtros aqui, ó. Tá? Então veja, unidade, medida, material. Qual desses dois aqui? Eu vou selecionando aqui aleatoriamente, certo? Tem nenhum. Me ajudem aí, pessoal. Não sei não, viu? Eu selecionei aqui, eu tô colocando os filtros aqui do lado, né? Para chegar no que eu quero aqui, que é para mostrar a natureza de despesa, entende? Então, para mostrar a natureza de despesa, eu preciso filtrar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu prefiro ir pela portaria, que eu acho mais fácil. Pelo quê? Pela portaria. Pela planilha, no caso. Não, é aquela portaria que diz quais são os itens e qual é a natureza dele. A portaria do Tesouro Nacional. Isso. Sim. O que eu estou mostrando aqui é uma outra opção, né? Tem aquela portaria mesmo, o Sivaldo me lembrou bem, do STN, que a gente até mencionou, não foi na oficina do ano passado, né? E acho que vale a pena você consultar. Você lembra o número dela, Sivaldo? Eu não estou me recordando. Se clicar, acho que nesse link ele já vai abrir direto. Uhum. Pronto. A gente vai mostrar também a portaria. O fato é que... Oi? Vou tirar a resolução. Eu acho que ele bugou aqui. Peraí. Deixa eu atualizar. Não tem essa precisão, né? Aí vocês vão ter que me ajudar nessas características aqui. Paquímetro digital, aí você tem as opções aqui, as características. Aço inoxidável, pontas, é isso primeiro? Precisão. Tá. Aplicação. Eu acho que ele não tem como na formalidade, tem que escolher a opção.
É, porque assim, o que a gente está tentando ver é o seguinte, nessa novela toda aqui, é que geralmente aqui embaixo, ó, natureza de despesa, vai mostrar a natureza de despesa do item. E aí vejam, quando você tem uma natureza de despesa, você só precisa ver os dois primeiros números. Quando a natureza de despesa começa com 33, é consumo. Quando a natureza de despesa começa com 44, é permanente. O número é maior, mas se aparece um desses dois, aí você vai ver se é um, se é outro, tá? Aí vejam, teve um item até, deixa eu ver aqui, persiana. Persiana é consumo ou permanente? Né? Eu acredito que é consumo. Pois é, Sivaldo, eu fiquei nessa dúvida também, né? Só que aí, quando a gente vai aqui na pesquisa, ele diz que pode ser os dois. Tem alguns itens que pode ser os dois. Ele considera como consumo, considera como permanente. Então, não tem chance de erro nesse caso, né? Mas, não está aparecendo aqui de novo. Mas eu lembro que quando eu pesquisei, apareceram os dois. Tá? Essa é uma opção. A outra opção, para você ver a natureza de despesa mesmo, é a questão dessa portaria, né, do Tesouro Nacional. Eu perdi aqui a mensagem do Alisson. Você disse que deveria ser permanente paquímetro ou a persiana, Alisson? A persiana. Pois é, ele foi classificado pela Comissão de Imobiliário como permanente mesmo. Mas quando eu vi como permanente, será que é permanente mesmo? Aí fui consultar lá no Catmate e aí apareceu os dois códigos, os dois grupos. Eu só não estou entendendo por que ele não está aparecendo logo aqui, mas eu vou selecionar aqui um. Sem na unidade de fornecimento. Realmente ele está como equipamento permanente. Qual? As persianas. As persianas, Então, Isso, na portaria, você viu, não foi? Pois é, quando você vai para aqui, para o Catmate, ele vai dar essas duas opções. Essa aqui, gente, é a portaria 448 de 2002. Como eu não estou entendendo porque não está aparecendo, porque quando eu fiz a pesquisa apareceu ali a natureza de despesa, talvez uma opção melhor seria realmente usar a portaria. Certo? Essa portaria está disponível lá nos documentos do Gestão do Conhecimento. Tá? Vocês podem pegar da internet mesmo ou pegar lá no Gestão do Conhecimento essa portaria. Aí essa portaria tem os tipos de itens, com os exemplos e com as naturezas de despesa. Aquilo que eu falei, por exemplo. 33... Pode dar um Ctrl F e digitar, viu, Edson? É bem rápido. Isso, beleza. 33,90,30. Consumo. Começa com 33, consumo. Aí se você, como o Sivaldo sugeriu, é uma opção legal, você persiana, né? Aí aparece aqui, né? Dentre os exemplos, só você subir um pouquinho aqui no quadro. Como tudo aí é equipamento, ele está classificado como permanente. Você vai em cima aqui no quadro para ver em que rol ela está classificada, né? Passou, não foi? 44, 90,52. 44, permanente. Né?
Então, assim, quando houver dúvida em relação à natureza de despesa, consulte a portaria, certo? Consulte a portaria. Claro, se você não tem dúvida, que aqui você sabe que é um equipamento e é permanente, é durável, aqui na portaria, inclusive, tem como é feito esse critério. Como é que se define o que é consumo, o que é permanente. Está colocado aí. Então, você pode ler essa portaria e, em caso de dúvida, consultar. E no caso do paquímetro, será que a gente tem aqui? Ó, vocês já estavam apontando ali. Aonde? E ó, eu tirei de onde estava, né? Paquímetro. Ali, ó. Ele está nos permanentes. Ele é permanente. Então, se ele está num grupo de consumo, ele tem que ser tirado de lá. Ele tem que ser tirado de lá. Percebe, gente? Então, a portaria talvez seja mais fácil. Eu via o Catemato como uma possibilidade também, mas eu não entendi porque que tá sempre em branco ali, agora, a natureza de despesa, né? Bom, pessoal, e aí, alguma dúvida? Pode falar, Graziela. Primeiro, qual é a portaria mesmo? 448 de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, antes tinham passado para a gente que tudo que levasse patrimônio seria permanente, o que não levasse seria consumo. É uma forma mais fácil de dizer, né? Mas assim, por exemplo, uma persiana não tem como colocar ela no patrimônio. Né? Isso. Essa é vamos dizer assim, uma definição bem básica, né? Mas que não abarca tudo. Não abarca tudo mesmo. Porque o que caracteriza o permanente, o que caracteriza o consumo, são características mais complexas e que a portaria define melhor. É melhor seguir a portaria mesmo. Viu? E nem por isso eles são de consumo, né? Embora assim, a gente diz assim, o que é plaquetado, o que é plaquetado é permanente, o que não é, porque tudo aquilo que não é consumo precisa ser patrimoniado, entende? Então, precisa ter lá o patrimônio mesmo. Por isso que a gente facilita dizendo assim, tudo que é plaquetado. E se aquilo não está plaquetado e ele é permanente, ele deveria ser. Mesmo que fique ali, né? Agora não é nem... Antigamente, você lembra que era parafusado, era um negócio que não saía, quebrava o bem e não saía a placa. Se acabava tudo, mas a placa ficava lá do patrimônio, né? Mas agora é um adesivo, né? Um adesivozinho para facilita por um lado, é ruim por outro porque sai fácil, né? Então, alguma dúvida, pessoal? Sugiro que essa portaria tenha sido colocada na parte das comissões. Então, Alisson, a gente não tem como mais adicionar nada na parte das comissões. Até falei isso para os requisitantes. A pasta morreu. Só não foi enterrada ainda, né? Porque ela pode ser acessada, mas não pode ser alterada, porque por conta do limite de armazenamento. Já não tem mais o que excluir no meu drive, né? Aí o OneDrive era uma opção também. Só que o OneDrive tem um limite muito pequeno, né, de armazenamento. Então eu estou passando realmente tudo que estava lá, eu não, no caso, a gerência de compras, a gerência de patrimônio, a gerência de contratos, está passando para o gestão do conhecimento. Então está tudo sendo migrado para lá. Em outras palavras, a pasta de trabalho das comissões será o gestão do conhecimento. Na verdade. Pode ser que algumas coisas ainda não estejam lá, mas a gente vai convencionar usar o gestão do conhecimento como a pasta de trabalho, entende? Então, se não estiver lá ainda a portaria, aí a gente vai colocar sim, viu, essa portaria. Mas aí vocês já podem anotar, é a 448 de 2002 do STM. O problema, Alisson, é que o meu drive estava muito cheio, eu excluí muita coisa, tirei
Para vocês terem uma ideia, os vídeos todos das oficinas de 2021 e 2022 eu tirei e coloquei no canal da CAIS, no canal da CAIS no YouTube. Por sinal, vou falar agora como um youtuber, né? Siga, né, o canal. Como é? Siga, não, se inscreva no canal, curta, compartilhe lá os vídeos. Dê o seu like no canal da CAIS no YouTube, porque lá estão os vídeos das oficinas todas que a gente fez, 2021, 2022. Então, acessem lá no YouTube, se inscrevam, perdemos a conexão aqui. E tem também agora no Instagram, né? Para a gente fazer as transmissões, a gente teve que fazer Instagram. Então tem também o Instagram da CAIS, Progente, vocês podem. Oi? Não, eu nem tenho como fazer, mas enfim, a gente tem que ter para poder até... Nós tentamos transmitir aqui a reunião dos requisitantes pelo YouTube. E aí o YouTube disse, não pode porque você não tem nem 50 inscritos. Aí eu disse, não, então... Aí o pessoal teve que fazer um Instagram, fiquei pedindo o pessoal se inscrever, né? Então se inscrevam lá para a gente bater a meta dos 50 inscritos, pelo menos. E a gente poder transmitir pelo YouTube também, né? Olha aí, link do canal, muito bem. Obrigado, Regina. Ó, já passamos a meta de 52, dos 50 inscritos. Já podemos transmitir agora pelo YouTube. Bom saber, porque nas próximas a gente já nem grava, né? 62, já está aumentando. Tá aqui, YouTube, CAIS Progente, se você colocar no YouTube CAIS Progente, ele já aparece. Então, essa questão que o Alonso apontou, cuidado com isso, certo? Assim, com o grupo de material e, consequentemente, com a natureza de despesa, certo? Verifique, em caso de dúvida, verifique a portaria, veja em que natureza de despesa aquele item está. O paquímetro é um item que a gente já está vendo que precisa ser observado, né? Se ele está num grupo de custeio, ele tem que ser tirado, ele precisa ir para a capital, porque ele é de capital, conforme a portaria, né, do STM. Então, gente, a primeira coisa agora que vocês vão fazer, a partir de segunda-feira, é a checagem. É a checagem do... Eu vou voltar aqui para a apresentação, para o pessoal acompanhar. Então, você vai receber a planilha, vocês vão receber a planilha tem os itens. Essa planilha, como a gente mostrou ontem, não sei se alguém não estava talvez ontem, mas a planilha vai ter os itens todos lá e tem uma tabela dinâmica, certo? A tabela dinâmica ela vai servir para o requisitante, mas vai servir para vocês também, porque ela está juntando itens iguais. Tá? Mas qualquer alteração que você vai fazer, você não vai fazer na tabela dinâmica, você vai fazer na outra planilha. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a checagem inicial é verificar a pertinência dos itens em cada grupo. Então, a primeira coisa que a comissão faz. Todos os itens que estão ali são mesmo daquele grupo? Tem algum item que não é daquele grupo? Tem. Então, migra para outro grupo. Tá? Essa checagem vai ser feita, como nós conversamos ontem, no caso de laboratórios, em conjunto. Tá? Então, a gente vai agendar reuniões entre todas as subcomissões de laboratório para ter um alinhamento ali. O que é acessório que estava em plásticos, tira. Enfim, o que está em hospitalares que é fármaco, que é EPI, tira. Então, um alinhamento mesmo nessa checagem, tá? Outra coisa, a aglutinação é o segundo aspecto. Agrupamento de necessidades iguais priorizadas por unidades diferentes. Nessa aglutinação vocês terão menos trabalho, porque a tabela dinâmica já juntou
os catimates iguais, certo? Então não vai precisar um item, uma unidade pediu um tipo de Becker, a outra pediu na linha 200 o mesmo tipo. Então a tabela dinâmica juntou isso. Se eles usaram o mesmo catimate, ela juntou e aí você já visualiza de imediato. Não precisa juntar, aglutinar a princípio. Só verificar mesmo se o catimate é igual, mas as descrições são diferentes, pode acontecer, né? Mas ela já vai ajudar nessa aglutinação. A terceira coisa é a padronização. Definição da melhor descrição para itens semelhantes. Ela não juntou itens semelhantes? Qual é a melhor descrição dentre aquelas? E melhor dizendo, qual é a descrição que a comissão já definiu lá atrás? Entende? Se a comissão já definiu no catálogo uma descrição para aquele item como padrão, troca todas aquelas 3 parecidas por uma só que é o padrão. 5, 6 tipos de impressora, mas só tem 3 tipos padronizados, então troca. Essa troca já deixará de ser necessária para 2025. Não é? Por quê? Porque em 2025, para o plano de 2024, melhor dizendo. Porque os requisitantes vão procurar os seus itens no catálogo das comissões. Então já não vai precisar fazer essa troca. O requisitante não vai pegar uma descrição fora do catálogo de vocês, ele vai pegar uma descrição do catálogo das comissões. Então, essa troca, vocês percebem como, assim, pelo menos a percepção que eu tenho é que a cada ano, essa etapa de ajuste vai se tornar menos trabalhosa. Vocês concordam? Quem estava no primeiro ano, quem estava no segundo ano, quem vai estar agora, quem estava no terceiro, ela vai se tornando menos trabalhosa, mais automatizada e menos trabalhosa para que vocês demorem menos tempo, no fim das contas, para cotar, né, e tenham menos desgaste para isso. Então, se quem estava em 2020 que se assustou e saiu e agora voltou, muito provavelmente está encontrando um cenário melhor. E vai encontrar um cenário melhor a cada ano. Eu espero que com isso vocês se animem a não saírem das comissões. E quem não se engajou por alguma razão, se passe a atuar mais para o trabalho fluir melhor, entendeu? Sivaldo, pode falar. Sobre a questão da padronização, vocês vão ter lá 3 ou 4. Não é fazer um tipo de juntar isso, não. Às vezes é interessante observar porque o fornecedor vai ver aquela descrição. Se estiver bem feita, ele sabe qual é o item. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha no que tem na internet, que atenda aquelas descrições mínimas exigidas, seria interessante. Porque senão vai ficar um tipo de monstruosidade que nem o fornecedor sabe o que a pessoa está pedindo. Então, essa questão do mercado, Sivaldo, é o seguinte. A fonte de vocês, a fonte de pesquisa, de descrição, é o catimate. Tá certo? É o catimate. Agora, nada impede que você dê uma olhada no mercado. Isso deve ser feito com cuidado, por quê? Porque o mercado, se você vai lá numa loja virtual e você pega a descrição de lá, muito provavelmente você está pegando uma descrição direcionada da marca X. E numa licitação você não pode fazer isso, né? No primeiro ano eu me lembro que aconteceram algumas situações assim, de colar mesmo, copiar toda a descrição lá da loja, colar no termo de referência, Elisângela, sair no termo de referência a marca e o modelo, né? Lá, ou seja, o fornecedor disse, tá mais do que direcionada essa compra de vocês aí, né? Mais do que direcionada, né? Então, e assim, a nova lei, ela prevê um mecanismo, que é o mecanismo das audiências públicas. Então, quando a gente tiver um serviço, uma compra muito específica, que a gente tiver dificuldade de especificar aquilo, a gente pode convocar os fornecedores online, virtual ou presencialmente, para discutir
as soluções para aquela necessidade, aquela compra, aquela contratação, entendeu? Se alguém souber como fazer aqueles cardzinhos assim para na entrada dos vídeos do YouTube, para tapar aquelas imagens que você fica fazendo caras e bocas assim, tem umas imagens assim que congela que você fica fazendo caras e bocas e aconteceram aqui. Então eu aceito essa ajuda para colocar lá para ajudar. Um dos requisitos até me sugeriu, uma boa sugestão inclusive, contar com a ajuda da CIED, para a gente até fazer recortes dos vídeos, né? E a partir até das próximas oficinas, talvez nos próximos anos, a gente conta com essa ajuda profissional, né? Para ir editando melhor os vídeos. Bom, gente, eu misturei um assunto com outro porque eu lembrei que eu olhei a minha imagem aqui e lembrei dos vídeos do YouTube. Então, checagem, aglutinação e a padronização, que é a definição da melhor descrição. Essa padronização, se ela for feita uma vez no CIPAC, ou no caso, se ela gerar um catálogo, como a gente pretende gerar um catálogo à parte, ela é feita uma única vez e é só atualizada. Vocês ainda terão um pouco de trabalho agora, mesmo vindo descrições melhores do CATMAT, mas ainda vai ter essa questão de checar e padronizar mesmo ainda. A aglutinação menos, a gente está diminuindo o trabalho de aglutinação, juntando item repetido, mas checagem e padronização ainda continuam, certo? Mas a gente vai progressivamente diminuindo o volume de trabalho em cada uma dessas coisas. Lembrei de outra coisa, Edson, referente a balanças, todas têm que ter em metros, senão não pode ser vendido para a administração pública, com o objetivo de pesar. Pessoal da comissão de equipamentos, de laboratório, importante atentar para essa informação, né? Vamos avançando, então. Bom, isso aqui foi uma coisa até que eu já adiantei. Ó. A utilização no caso dos catálogos da UFAL, coisa que a gente já conversou. Utilização dos itens já cadastrados nos novos grupos para a confecção dos catálogos. Então, aproveitar o trabalho que as comissões já fizeram para gerar esses novos catálogos. Adoção dos catálogos UFAL na elaboração dos planos de contratações anuais. Atualização das necessidades totais e priorização. E o exemplo aí do catálogo de materiais de TIC, que eu já mostrei para vocês, né? Vou mostrar agora as planilhas, tá bom? Novamente. Como é que isso que eu falei, essas 3 etapas aí que eu falei de checagem, aglutinação e padronização, como é que isso se materializa no trabalho da planilha? Como é que isso se dá no trabalho da planilha? Eu quero terminar com isso. Eu vou precisar terminar 11h30, por isso que eu corri, não dei intervalo, porque eu vou precisar terminar 11h30 para ir para uma reunião na Proginst. E aí também vocês saem mais cedo para o almoço e a gente também termina mais cedo, né? Porque não tem mais atividade à tarde, a gente termina aqui, tá? E, claro, tem um calendário ainda para mostrar. Eu vou mostrar primeiro o calendário, tá certo? Depois a gente mostra para as planilhas. A gente mostra as planilhas e conclui, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse ponto aí de catálogo, de descrição? Eu não falei algumas coisas que falei na oficina do ano passado, porque a gente não identificou mais o problema que a gente tinha identificado, a gente não identificou esse ano, né? Alguns problemas, por isso que eu não mencionei algumas coisas. Mas, basicamente, é isso. Vocês vão buscar no CATMAT, caso ainda não tenha lá no CIPAC, atentar para essa questão da natureza de despesa, certo? E, por fim, fazer usar isso nessa checagem. Eu vou mostrar para vocês, então, o calendário de compras, como é que está definido.
Uma informação que eu passei para os requisitantes, pessoal, que é um projeto também que a gente está na CAIS e nos setores de compras, é o seguinte: a gente está com alguns bolsistas e eles estão trabalhando, são 3 bolsistas na verdade, 2 com tutoriais e 1 com gestão do conhecimento. Eles estão trabalhando em tutoriais mais voltados para os requisitantes, mas como muitos de vocês são requisitantes também, né? Mas a ideia é que para cada procedimento, qualquer que seja, que o requisitante precisa fazer, ele tem um tutorial bem simples, com um design bem legal, mesmo bem prático, para poder fazer. Eu vou até mostrar um modelinho que já está pronto, alguns 3 já estão prontos, e a gente vai colocando tudo isso lá no Gestão do Conhecimento. Então, por exemplo, agora, para o PCA 2024, já tem o tutorial pronto. Os 4 passos que o requisitante tem que fazer, cada passo com as informações e os links para ele ir acessando, né? E isso vai se fazer também para outras coisas. O foco maior é o requisitante, mas a gente pode até pensar em tutoriais também para as comissões. Acho que é válido, principalmente para quem for chegando, né? Os novos membros que forem chegando. Então a gente está com esse projeto, já tem algumas coisas prontas também. Esse é o calendário. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Bom, de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, nós fizemos a pré-classificação de grupos de necessidades. Então, extraímos do sistema PAC tudo que as unidades priorizaram, certo? E segmentamos isso nos grupos, que correspondem, na maioria das vezes, a cada uma das comissões e subcomissões. No dia 9 de fevereiro, nós fizemos a reunião com os requisitantes para falar do acompanhamento de entrega. Foi por isso que o Alonso mencionou que, o Alonso ou Cícero, né, aliás, mencionou que a intersecção das 3 coisas, dos 3 anos, né? Então, a gente começou falando com o requisitante sobre as entregas de 2022, né, no dia 9. E apresentamos esse calendário. Agora, a gente está nesse momento aqui, ó, 23 e 24, que é o fórum com as oficinas para as comissões. Eu coloquei aqui até temporárias, mas o pessoal das comissões temporárias não está aqui. Eles vão ter um momento diferente para verem o que a gente está vendo aqui. E aí, no dia 28, isso aqui é o geral, viu, gente? Não é só de vocês, isso aqui é o geral, que aí está com todo mundo junto aí. Requisitantes, comissões e setores. O que é exclusivo de vocês ainda eu não formatei, tá? Então, assim, eu estou colocando aqui para vocês conhecerem todo o calendário, mas atentem principalmente às datas das comissões, tá? Então, 28, o Fórum de Compras, a gente vai ter a oficina na próxima... Seria dia 28, mas vai ser dia 1º, no caso, foi adiado. Sobre o PCA de 2024, aí é para os requisitantes, tá? Ok? Para vocês, começa aqui, ó, começando de hoje, tá de hoje, mas a gente coloca para segunda-feira, tá? A pesquisa de preços. Aí vejam, eu coloquei aqui de uma forma resumida, pesquisa de preços, mas nessa janela aí de um mês, tem a checagem, aglutinação e padronização e pesquisa de preços. Tá? Então, 30 dias, de 28 de fevereiro a 28 de março. Vou já trocar aqui, aproveitar que estou com um editável aqui. De 28 do 2 a 28 do 3. Então, o que vai acontecer? A gente já vai pedir aos diretores que informem, como a gente já tinha dito a eles, a gente vai formalmente agora pedir por e-mail, que informe, qual o horário que que os requisitantes das suas unidades terão para, nesse período, poderem
trabalhar nas comissões. Tá? Então, como a gente faz todos os anos, nesse período de um mês, a gente segmenta para cada etapa. Quanto tempo, mais ou menos? Isso para cada comissão se organizar. Se a comissão conseguir fazer mais cedo ou se demorar mais, não tem problema. Contanto que a gente tenha como meta fechar isso em um mês. Tá? Bom, e aí no dia 24 de março, os requisitantes já vêm para outra oficina para mostrar a eles como fazer as requisições. Porque a gente imagina que não vai ser 24 de março, pode ser 24 de março mesmo, mas eles a partir de abril, início de abril, aí, 1º de abril mais ou menos, eles já vão requisitar os itens que as comissões já cotaram. Vocês estão entendendo? As comissões já cotaram, é o que a gente almeja, né? E aí, já cotou, já cadastrou no CIPAC, eles vão cotar, eles vão requisitar, melhor dizendo, o que já foi cotado em abril. De 18 a 19, de 18 de abril a 19 de, perdão, pulei aqui, de 2 de abril a 17 de abril, os requisitantes vão cadastrar. E de 18 de abril a 19 de maio, a instrução. 20 de maio a 23 de junho, a operação. E de 26 de junho, de 26 a 30 de junho, a homologação, confecção e assinatura das atas. Então, a nossa meta é até 30 de junho a gente disponibilizar as atas. Não todas dos 30 e tantos pregões, mas pelo menos dos prioritários. Né? Então, a gente já em junho, a gente já ter ata, como a gente teve no ano passado já a ata de gases. A nossa meta é aumentar o número de pregões com atas disponíveis em junho. Gases aconteceu em junho, mas a gente quer que mais pregões agora aconteçam também, as atas disponíveis em junho. Tá? Bom, então, aí tem o calendário do PCA de 2024, que é mais voltado para o requisitante mesmo. Né? Basicamente, então, gente, quando a gente fizer o calendário específico das comissões, quais os intervalos de trabalho de vocês? Esse 1º de março, né? 28 de fevereiro, 28 de março. Essa é uma janela de trabalho, tá certo? Tentem visualizar vocês dentro do calendário todo, tá? Uma outra janela na operação aqui dos pregões, uma semana mais ou menos aqui, não é o mês todo, certo? O mês todo é o pregoeiro lá fazendo. O pregoeiro vai para a fase de lances, vai para a habilitação, vocês ajudam no julgamento da proposta. Né? E isso fica geralmente em torno de uma semana, 2 semanas por aí. Nesse período aqui, ó, de maio a junho. E pronto. As outras 2 coisas que não estão aparecendo aí, que vão acontecer de atividade das comissões, são a chegada do material, né, o ateste da primeira remessa, certo? Não é isso? E a outra coisa é aquela atualização para a produção do catálogo, que a gente vai definir ainda mais para novembro, por aí. Outubro, novembro, nesse momento. 2 semanas por mais ou menos, tá? Então você tem, somando previsto no calendário, você tem mais ou menos em torno aí de 2 meses de atividade. Somando todos os intervalos do ano todo. Lembra, não é em sequência, são 2 meses juntos. É um mês junto, mas os outros são intervalos de tempo distribuídos ao longo do ano. Mais ou menos nessa faixa de 2 meses de atividade de comissão ao longo do ano. Certo? Bom, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pergunta. Isso. O ateste vai sendo a partir de agora já. Viu?
Então, muita coisa já chegou, já foi atestada, já foi entregue, mas o que chegar de agora em diante, eles já estão, o almoxarifado já está orientado a fazer contato com a comissão, e especialmente com o organizador da comissão, né, para fazer o primeiro ateste. Tá bom? Então, eu friso o seguinte, gente, duas coisas. Os trabalhos das comissões não são, como vocês estão vendo, não são ininterruptos. Tá? Segundo, a gente está atuando, vocês estão percebendo, a cada ano para ir amortizando esse trabalho, para ir facilitando esse trabalho, certo? A gente está atuando com as direções para garantir, para exigir que vocês tenham tempo definido para atuar nisso, ok? Para vocês não ficarem mais sobrecarregados ainda com mais trabalho. E o fato é que todos nós estamos mesmo, pelas dificuldades de número de pessoas nos nossos setores, temos sempre muita coisa para fazer, é verdade. Mas, de todo modo, é sempre o sacrifício. O que a gente está tentando é mitigar isso, é ajudar no sentido de não tornar tão laborioso isso, né? Mas a gente precisa mesmo assim, que haja um engajamento maior dos membros, um número maior de membros, para não pesar tanto. Então, se a comissão tem 5, 6 pessoas, 8 pessoas, a gente precisa que essas pessoas todas atuem agora com um esforço temporário para que a gente consiga cumprir essa meta e para que não fique pesado também para uma ou duas pessoas ali carregarem, né, fazerem toda a cotação, fazerem toda a especificação, né? Então, quem é da comissão, que é organizador, nos ajude nessa mobilização também com os colegas. A gente está fazendo essa mobilização diretamente, né, com os colegas e também via direção, para a gente realmente conseguir fazer uma coisa mais compartilhada. Tá bom? Pode falar, Florips. E no caso, no meu caso, que é equipamento cultural, porque participou as unidades, né, acadêmicas da reunião, como é que vai entrar em contato com o coordenador? Bom, no caso de equipamentos culturais, né, que são, bem lembrado, Florips, a gente vai ter uma reunião com eles na próxima quarta-feira à tarde. E nessa ocasião, aí vão estar sobre o inventário. Lembra que eu falei? A gente já... Sim, eu já até adiantei que ia ter esse inventário lá, mas os detalhes eu falei que ia ter a reunião. Perfeito. Então a gente vai falar disso também. Vai falar dos membros das comissões, dos equipamentos culturais, e vai falar do inventário. E aí vão ser não só os diretores dos equipamentos culturais, mas todos os diretores administrativos, né, dos departamentos, dos órgãos de apoio da UFAL, a gente vai falar com eles. O ponto de pauta principal é o inventário, mas além do inventário, como há também membros de comissões dos equipamentos culturais, a gente vai abordar esse assunto também. Pode falar. Certo, entendi. Olá, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, estamos ouvindo. Sim. Eu queria falar não só como membro de comissão, mas nesse momento como duas coisas ao mesmo tempo no ICBS, né? Os dois requisitantes do ICBS são membros de comissões, simultaneamente. E, assim, eu sei que para esse ano a gente não vai alterar mais o calendário, vai ser desse jeito mesmo, mas eu observo que sempre tem o trabalho de requisitante acontecendo simultaneamente com o trabalho de membro de comissão. E aí, para mim, não faz muito sentido entrar em contato com os diretores dizendo que a gente vai fazer o trabalho exclusivamente de comissão, porque é impossível. Os prazos não permitem que isso aconteça. Então, o que eu queria pedir, na verdade, Edson, é que isso fosse observado para os próximos anos, para que momentos tão importantes como o trabalho da comissão não ficasse exatamente... Eu sei que pode coincidir em uma semana e tal, mas ficar 100% dele coincidindo com o trabalho do PCA do ano seguinte fica extremamente pesado, porque a gente tem que ficar se dividindo de todo jeito. E assim, vamos ser sinceros, mesmo pedindo para que o trabalho seja exclusivamente, enquanto a gente estiver trabalhando dentro da UFAL, que é o que vai acontecer, porque a gente não tem mais direito ao trabalho remoto,
Você está na sua sala, sempre vai chegar alguém interrompendo. Mesmo que tenha aviso, vai alguém pessoalmente lá e você vai acabar fazendo outras atividades. Então, é impossível você não fazer o trabalho de comissão, o trabalho de requisitante e mais o trabalho simultaneamente. Então, seria interessante só observar isso, talvez começar um pouco antes esse momento, né, do trabalho das comissões, ou inverter, não sei o que seria melhor, mas tentar não ficar 100% do trabalho concomitante. Ana Paula, veja só. O primeiro ponto que eu queria colocar em relação ao que você colocou é que não é ideal que de fato, o membro de comissão seja requisitante também. Isso é um ponto. Claro, eu sei que a realidade se mostra diferente em muitos lugares. Na maioria das vezes não, mas em muitos lugares, em muitos setores, não tem como. Às vezes não há outra alternativa a não ser essa concomitância, né, de requisitante e comissões. Então é uma coisa, primeiro, que a unidade precisa perseguir, e é interessante apontar isso até para a direção. A gente pode apontar, vocês podem apontar, para que o requisitante, as figuras sejam diferentes, as pessoas sejam diferentes, porque são momentos diferentes do processo, né? Então, na medida do possível, é recomendável que o requisitante seja diferente, seja outra pessoa e não a mesma pessoa da comissão. Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Em relação a veja, coincidiu 2 períodos, né? No caso de março, em que você tem as comissões cotando itens, né, do plano de 2023 para a execução de 2023, não é isso? E, ao mesmo tempo, o requisitante trabalhando no PCA 2024. Esse é o momento em que coincide, não é assim? Porque em abril... Coincide praticamente 100%, porque você está fazendo a atualização das demandas, e esse ano eu realmente vou atualizar. Estou fazendo cotação para poder fazer a atualização, e inclusive tem itens novos, e vai ter a priorização também. Então, as duas coisas vão acontecer. Então, o período em que coincide é justamente o mês de março, não é assim? É o período em que há coincidência. Exatamente. E aí, vejam, o PCA, o calendário do PCA não é nosso, infelizmente, é o calendário do decreto, né? Então, o decreto 10947, ele definiu que até o dia 1º de abril, os requisitantes devem informar as demandas de necessidades do ano seguinte. Claro, para mim, essa definição, primeiro, a definição, o engessamento de uma data num decreto, para mim já foi ruim. E as datas que foram colocadas no decreto, para mim, foram muito ruins também, né? Por quê? Porque você não tem ainda o resultado das licitações do ano vigente e você já está fazendo o plano do ano seguinte. Ainda que lá em setembro haja uma janela de alterações, essa janela, por exemplo, entre setembro e novembro, há uma janela prevista no decreto para alterações, mas essa janela acaba, o sistema não permite. O sistema no ano passado, por exemplo, não permitiu alterações, permitiu só a inclusão de novas DFDs. Então, o sistema não conversou com o decreto, vamos dizer assim. Então, Ana Paula, tem a questão, o fato de que a gente precisa fazer com que as demandas do plano estejam até o dia 1º de abril no PGC. Se a gente pudesse desfazer ou retirar, jogar essa elaboração do plano 2024 mais para frente, seria maravilhoso. Só que a gente está preso a esse decreto que diz que tem que ser até 1º de abril. Então, a alternativa seria esse trabalho das comissões ser feito antes. Antes quando? Em fevereiro. Aí a gente tem problemas em fevereiro, que é o problema geralmente do carnaval.
e é um mês Desculpa pequeno. te interromper, Edson, mas é justamente por isso que eu falei que é tentar minimizar a sobreposição. Eu sei que uma semana, Sim, 2 no máximo, sobrepondo é inevitável justamente por isso. É sim. muito difícil você antecipar muito por causa do carnaval. E Mas é possível começar um pouco antes o trabalho das comissões, entendeu? E acho que até facilitaria para a gente ter em junho os pregões já finalizados, entendeu? Concordo. E principalmente porque a gente já tem, em setembro é a última janela para modificação do PCA. Então, você já tem em setembro e já dá para a gente preparar essas planilhas no final do ano, para já ficarem prontas para ali em fevereiro a gente já começar a trabalhar. Por sinal, se alterou agora para o dia 28 de fevereiro, eu adoraria que você disponibilizasse já hoje, dia 24, e se estendesse até 28 de março, porque fevereiro, na verdade, é um mês de 28 dias, então a gente não teria nem 30 dias para poder fazer. 28 é justamente o último dia de fevereiro. Quanto antes a gente começar nas comissões, eu enxergo como melhor, entendeu? Sim, sim. Não, vê, essa coisa 28 a 28, ela até, a gente está sendo até exato demais, porque na verdade o requisitante só vai passar a requisitar no início de abril, né? Então, a gente pegar o calendário aqui, abril, ele vai começar no dia 3. Então, na prática, a comissão ainda teria até os primeiros 1 ou 2 dias de abril, claro que é final de semana, né? Mas até, vamos dizer, até o dia 31 de março, na prática, para poder fazer isso. Então, não é 28 a 28, porque ainda entraria um pouquinho até o dia 31, pelo menos como dia útil, né? Então, Ana Paula, como eu disse, a possibilidade que nós temos é antecipar esse trabalho de cotação realmente das comissões. Fevereiro tem essa dificuldade de ser um mês curto e ter o carnaval. A gente tem janeiro. Janeiro também é um outro mês problemático. Por exemplo, eu tentei fazer o seminário e aí esse ano a minha ideia era começar com vocês no início de fevereiro mesmo. Só que eu tinha antes de tratar com vocês, eu tinha que tratar primeiro com os setores de compras. E aí eu tive que fazer o seminário com o setor de compras primeiro. E eu queria fazer o seminário com eles, para vocês entenderem, no início de janeiro. Segunda semana de janeiro. Não tinha como, todo mundo estava de férias. Deixei para a terceira semana de janeiro para poder fazer com eles. Tá? E aí, após esse seminário com o setor de compras, veja, foi feito seminário com o setor de compras e a partir desse seminário é que foi feita a segmentação dos grupos para eu poder chegar até vocês. Então, isso vai empurrando, né, mais para adiante. Mas, é claro, é uma observação válida e a gente vai fazer o possível para não haver essa total concomitância. Isso eu sou sensível a isso, entendo que a gente precisa buscar isso. Eu só estou apontando a dificuldade, porque você tem vários elementos aí. E o início do ano é um período difícil, né? Até para contar com a participação das pessoas. Janeiro, eu tentei realmente fazer um pouco mais cedo até em janeiro, mas não havia como. A maioria começa o ano de férias. Duas primeiras semanas eu não consegui contar com um grupo menor, que é o grupo dos setores de compras. E a gente não conseguiu reunir todo mundo, ficou para a terceira semana, né? E aí a gente vai, a partir disso aí que foi tendo os desdobramentos, tá? Bom, então assim, e aí em relação também, não só ao ICBS, mas como todas as unidades, trabalhem no sentido, conversem no sentido com as direções e podem contar com a nossa ajuda em relação a isso, no sentido de ter outras figuras atuando como requisitantes, justamente para não ocorrer o que acontece com muitos colegas de estarem nas duas frentes, né, que eu sei que não é fácil. Tá bom? Pessoal, então, mais alguma coisa sobre o calendário? Não? O pessoal também online, se quiser colocar mais alguma coisa. Eu vou mostrar a planilha e, como a Ana Paula falou, a minha ideia é compartilhar com vocês hoje mesmo, né?
eu só vou verificar aquela questão que eu mostrei, tentei mostrar a vocês ontem, a tabela dinâmica, e ela estava faltando uma coluna. E aí eu vou só checar isso para poder compartilhar com vocês. Mas a minha ideia é compartilhar logo hoje mesmo. E se a comissão já quiser ir se organizando, trabalhando a partir de agora, né, de hoje mesmo, também não tem problema, tá? Já podem ir antecipando alguma coisa. E aí fica não apenas até dia 28, a gente até vai corrigir até o calendário, na verdade é até o dia 31 de março. Tá? Oi. Consegue usar o microfone, Cícero? Nós deixamos conhecimento. Onde é que está disponível esse calendário aí? Então, Atualizado. esse atualizado ainda não está lá. Né? Até porque a gente ia ter hoje essa reunião e mexer com certeza nele. Né? Então, por isso eu vou colocar lá. Quando você acessa o Gestão do Conhecimento, ele tem as pastinhas lá, né? Requisitantes, do mesmo jeito que seria no Drive, né? Requisitantes, comissões, setores de compras. Então a gente vai colocar tanto na parte dos requisitantes, o geral, quanto no das comissões, o geral. Só que o requisitante tem um calendário próprio, separado, mais detalhado, e vocês têm um calendário próprio também separado, mais detalhado, como foi nos últimos anos. Tá? Bom, pessoal, eu queria terminar agora, né? Já passei do horário até que disse que ia entregar a vocês. Queria me despedir de vocês, melhor dizendo. Mostrando só mais ou menos como seria a dinâmica de uso da planilha, né? Que eu vou tentar abrir aqui. Então a gente vai compartilhar. Eu vou projetar aqui para o pessoal ver. A gente vai compartilhar as planilhas com vocês. Pegar a sua, André, aqui, viu? Pode ser, André? Melhor, deixa eu abrir uma outra aqui. Vou pegar do imobiliário, tá? O Laciane está acompanhando? Estou aqui. Ok. Pronto. Então, como é que funciona? Essa aqui é a planilha que foi extraída, né? Foi segmentada já pelo pessoal da gerência de compras. Vocês não precisam atentar tanto para essas últimas 3 colunas aqui, certo? Exclusivo, cota, regionalidade. Tá? Não precisa atentar para isso aqui, porque isso vai ser definido só depois. Como eu disse, a tabela dinâmica é objetiva facilitar a aglutinação. Tá? E até mesmo o trabalho nas outras coisas. Né? Então, por exemplo, ele aglutinou aqui esse catimate e organizou aqui, ó, todas as vezes em que ele se repetiu. O que eu disse que ia checar é porque quando eu tinha visto da última vez, a gente tinha uma coluna aqui, não apenas com a quantidade total, mas com as unidades e as quantidades separadas de cada unidade. Porque quando vocês terminarem o trabalho, a tabela dinâmica já fica pronta para o requisitante ver qual foi o item que ele pediu, qual foi o item que ele priorizou, quanto de cada item ele priorizou, né? Então, quando for disponibilizado, vocês, como eu disse, não vão conseguir mexer na tabela dinâmica, né? Vocês vão mexendo aqui. Basicamente, a primeira coisa é
Tá, vamos dizer que aqui dentro eu tenho um liquidificador. Claro, é bem absurdo aí, né? Aí, bom, isso aqui não é de mobiliário. Primeira coisa é a checagem do que não é, uma limpa, né? O que não é? Retira, né? E se for de eletroeletrônico, qualquer que seja o grupo, você direciona para o organizador daquele grupo, daquela comissão, aquele item, para que ele faça a inserção. No caso de laboratórios, vocês vão fazer essa checagem em conjunto, né, para poder fazer essa verificação. A minha sugestão nesse caso é que cada subcomissão primeiro selecione itens que tenham essa dubiedade, essa dúvida, para poder, quando for para discussão com os demais, já ir com uma seleção prévia de itens. Esses itens aqui que a gente identificou, que nós identificamos na nossa subcomissão, talvez não sejam daqui, sejam de lá. Então, de toda forma, seria uma pré-checagem antes de fazer o alinhamento com as demais subcomissões de laboratório, certo? Essa é a primeira coisa. Então, tirar o que não é do grupo. A segunda coisa é aglutinar o que for igual. Quando você tirar, você vai aglutinar. Essa aglutinação já está mais ou menos feita aqui, mas aqui ela ancora a partir do catimate. Então, se a pessoa usou o mesmo catimate para itens diferentes, você vai fazer o quê? Vai checar realmente qual é o item. Aqui você vê, 150,056. Então, foi usado para estação de trabalho, tudo bem. Para mesa de escritório, veja que é um catimate genérico. Ele foi, né, quando é a menos de 200 mil é sempre genérico, certo? Mais de 200 mil é específico. Então, no caso do pessoal de imobiliário, vai ver, é a mesma descrição, não está igual? Aí aqui vai estar a quantidade que a unidade X pediu, a quantidade que a unidade Y pediu. A aglutinação já foi feita na prática aqui, não foi? Só verifica se a descrição está ok. Né? E se forem parecidas, você define um padrão para elas. Qual das duas vai usar? Se vai excluir uma das duas, vai lá na planilha de imobiliário, só um minutinho, Vesivaldo. Vai lá na planilha de imobiliário e apaga. Quando você apagar aqui, reflete na dinâmica. Vai trabalhando nessa e vai se refletindo nessa. Essa não mexe, mexe nessa aqui. Vai copiando da outra e mexendo nessa para refletir na outra. Vocês estão entendendo? Oi, Sivaldo. Porque é o seguinte, Edson, eu acho que quando a gente excluir, o que vai acontecer é que vai também sair da quantidade daquela outra unidade. Deve ser por isso que não tem ficado aí nessa coluna a dinâmica. Entendi. Se você excluir o item, mas aí você não vai excluir necessariamente, né? Você vai não apenas excluir, eu quero dizer, né? Você precisa adicionar, exclui a linha, mas adiciona a quantidade, né? A questão é como isso vai figurar, como a unidade vai visualizar isso, né? Então, você possivelmente até nem deixe uma linha só. Se o item for igual, você deixa as linhas repetidas, né? Ou adiciona uma linha. Está entendendo, Sivaldo? Está semelhante. Você cria duas linhas, ele vai ficar duas linhas na original iguais para poder aparecer na dinâmica. Entende o que eu quero dizer? Em outras palavras, você não exclui aqui se for igual, para que se reflita aglutinado aqui na dinâmica. Senão, se você só excluir, ele vai... some tudo. Some tudo. A quantidade da unidade não vai aparecer na dinâmica. Então, se são itens iguais, não exclui aqui. Ok? Está igual, beleza. A aglutinação já está aqui na dinâmica. Né? Lembrando que a dinâmica está ancorada no catimate. Tá certo? Ela parte do catimate. Bom, aí feito isso, veja, quando você limpou, tirou o que não é do grupo,
checou as descrições, estão ok, estão boas, estão padronizadas, vai para a cotação, né? Então, é basicamente isso. No caso como a gente está trabalhando em grupo, você pode, a quantidade de itens que tiver na planilha, divide entre os membros ali para fazer essa checagem, né? É interessante que cada organizador define uma dinâmica, né? Como é que vai ser, conversa com cada subcomissão para ver como é que vai funcionar, porque cada comissão pode funcionar, pode ter uma forma de trabalho diferente. Então, cada organizador, se alguma comissão ainda não tiver uma pessoa que esteja indicada, fala com a gente que a gente indica por livre e espontânea pressão. A gente indica a pessoa para poder ter, porque tem que ter uma pessoa que puxe, né, que organize o trabalho. Não é que vai fazer tudo, mas vai organizar o trabalho. E a gente está à disposição, gente. Qualquer dificuldade de contato com alguém, dificuldade de participação de algum membro, a gente vai ajudando, vai se ajudando. Pode falar, Luciana. Era só para saber, Edson, se quando você fala limpar o que não é da nossa comissão, a gente já pode deletar diretamente ou copiar para um outro arquivo para passar para a comissão que a gente acredita que seja, ou a gente precisa deixar aí para não, se tem repercussão, outras repercussões se apagar diretamente. Se você entende que é de outra comissão, você retira e coloca num outro local. Numa planilha à parte. Isso, numa planilha à parte, para não perder esse dado, né? Então você entende que esse item não é desse grupo. Beleza, tire, coloque numa planilha à parte. E se você acha que é de algum grupo, você direciona para a pessoa. Se você disser assim, Edson, não tem nenhuma comissão das comissões permanentes em que esse item se encaixe. Então possivelmente ele vai para uma comissão temporária. Aí você direciona para mim. Entende? Entendo, certo. Seria interessante ter uma relação, né, desses outros dos membros das outras comissões que a gente pudesse consultar. A gente tem facilidade. Isso. Na pasta do Drive, ainda você consegue ver, e no Gestão do Conhecimento tem a relação de todas as comissões e subcomissões, os membros com os contatos. Mas a gente vai colocar também das temporárias, né? Que são aqueles itens que não se encaixam em nenhuma das comissões permanentes, para vocês também fazerem contato com esses membros, ou a princípio eles não estão ainda designados, mas podem pelo menos já colocar na planilha deles, né, ou passar para mim para que eu coloque, para que em seguida eles trabalhem nas comissões temporárias com esses itens, entendeu? Entendi, tá ok. Bom, então assim, quando vocês pegarem, vocês vão ver na planilhona aqui, vocês vão ver muito item. Não se assustem. Lembre que tem muita coisa que está repetida, certo? E essa repetição está mais ou menos aglutinada lá na tabela dinâmica. Tá bom? Ok? Se vocês tiverem também, essa tabela dinâmica não ajudar muito por alguma razão, me avise também. Ó, se não está ajudando muito, eu acho melhor fazer daquela forma que a gente vinha fazendo mesmo. Tranquilo também, sem problema. O que a gente quer é ajudar para facilitar. Se não estiver facilitando, paciência, né? A gente não trabalha com ela, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida sobre a planilha? Pronto, Silvio, tem problema. Se tiver dificuldade com a tabela dinâmica, ela não ajudar, a gente tira e fica como foi do ano passado, sem problema, tá? Quando eu compartilhar, vocês avaliam, né? Você fala das abas, né? De colocar, a gente pode, é verdade, Sivaldo, eu lembro que, é verdade, nos primeiros anos a gente colocou a comissão de laboratórios com todas as abas, vocês entendem, né? A planilha com as abinhas de cada subcomissão. Facilita transpor de uma subcomissão para outra. Vamos fazer isso sim, viu? Bom, gente, então é isso. Estamos nos despedindo. Se ninguém tem mais nada a declarar, então eu declaro encerrada, né, a oficina. E agradecendo a participação de vocês, a paciência e muito obrigado. A gente vai se falando mesmo lá no grupo, no privado, se precisar de alguma coisa também.
E é isso, vamos à luta, né? Eu creio que vamos avançar um pouquinho mais, alcançar mais algumas metas esse ano. Um abraço, tchau, tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Sei que você está apressado, mas rapidinho. Tem como fechar o microfone? Já fechei. Aí sim. É isso. Obrigada. Estou numa situação complicada. Somos 6. O Marvin, que faz parte da comissão de EPI, eu acho que é só EPI, está afastado. Está de férias e vai engrenar aí na atualização de 3 meses.